A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o livro de Romanos, capítulo 11. Espero que você esteja acompanhando a leitura, que você também tire as suas conclusões e que você compartilhe a Palavra de Deus com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Este povo que ele está se referindo aqui é o povo de Deus terreno. É o povo de Deus, Abraão, Isaque e Jacó, os israelitas, os judeus. De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele está falando aqui que Deus não rejeitou Israel. Quem rejeitou a Deus foi o próprio povo judeu, que não creu no Senhor Jesus como o próprio Deus, como o Messias enviado. Deus não rejeitou a seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Então Elias está dizendo que o povo israelita foi contra os profetas que Deus enviou para eles, para profetizar com respeito à vinda do Senhor Jesus. E esses profetas falaram da parte de Deus com respeito à idolatria que o povo israelita praticou, substituindo o Criador por coisas falsas, por deuses falsos, por ídolos. Mas que lhe diz a resposta divina? Olha o que Deus respondeu a Elias. Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal, que não praticaram idolatria. Então Elias não estava sozinho. Embora era pouco, porque 7.000 parece muito, mas é muito pouco diante de toda a multidão de milhares de Israel que existiam na época. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Então veja, mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira a graça já não é graça. Nós temos que nos lembrar que os apóstolos também eram judeus. Então houve um remanescente de judeus que reconheceram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é o próprio Deus vestido de carne, que veio morrer e entregar-se a si mesmo por nós, derramando o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, graça é algo de graça. Graça é Deus dado a nós gratuitamente. Graça sobre graça. É Cristo, que é o próprio Deus dado a nós, a toda a humanidade, gratuitamente pelo seu próprio Espírito, que é o Espírito Santo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e outros foram endurecidos. Então muitos de Israel foram endurecidos para que essa graça fosse manifestada a toda a terra. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Então veja aqui que o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, estava falando que os olhos dos israelitas foram cegados. E hoje, já se passaram mais 2000 anos de quando Paulo falou essa palavra. Continuam cegados. Eles ainda estão aguardando o Messias que virá. E ele já veio. E a terra vai passar pelos últimos 7 anos do livro de Daniel. 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, e o próprio Deus virá salvar um remanescente do povo de Israel, onde ele colocará o seu pé no Monte das Oliveiras e outro pé no mar Mediterrâneo, e se abrirá um vale, e os israelitas fugirão por esse vale. Esses são os que guardam os mandamentos de Deus. Todos os outros judeus serão mortos na grande tribulação dos 3 anos e meio. E nós estamos para começar esses 3 anos e meio. E lá no livro de Daniel, esses 7 anos finais começa com o oferecimento da novilha vermelha, com o sacrifício no templo de Israel, lá no mesmo lugar em que ele era. Essa será a reconstrução do 3º templo de Salomão.
Então, para o cumprimento da palavra de Deus, o povo judeu voltará a fazer o sacrifício de animais, no mesmo lugar que eles fizeram antes. É o único lugar que Deus determinou que pudesse ser feito o sacrifício, no templo em Jerusalém. Então, quando o templo surgir e eles sacrificarem, começou os últimos 7 anos desta era. Virá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e tropeço por sua retribuição. Escureçam-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para incitar a emulação, os ciúmes dos judeus. Hoje, as pessoas que verdadeiramente servem a Deus são milhões e milhões de pessoas gentias, que não é do povo de Israel. Isto é os ciúmes que Deus provoca nos israelitas que não creem que Jesus Cristo é o Senhor. Então eu faço parte do grupo daqueles que são pelo Senhor Jesus Cristo, que recebeu, que reconheceu que Ele é o Messias. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então Paulo está assumindo aqui o seu encargo por todo o povo que não era judeu. E esse era o motivo que Paulo foi parar na prisão, porque ele quis ser também o apóstolo para os judeus. E quando ele foi salvo lá no caminho de Damasco, o Senhor já havia lhe dito: você irá para os gentios. Mas por causa do seu amor natural aos seus compatriotas, ele lutava pelo evangelho também para os judeus, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Incitar eles aos ciúmes, para que alguns crescem, como ele havia crido, os apóstolos haviam crido. Porque, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também toda a massa o é. Se a raiz é santa, também todos os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então nós só temos que separar os judeus que acreditaram em Jesus Cristo como Senhor, como o caso dos apóstolos, e os judeus que rejeitaram ao Senhor como não Messias. Esses não são os verdadeiros judeus. Os verdadeiros judeus são aqueles que reconheceram a Jesus. E nós os consideramos porque eles primeiro foram escolhidos até antes da vinda de Cristo. É a raiz. Os que não creram foram cortados, para que todos os gentios, todas as nações que acreditassem, fossem enxertados nessa oliveira. E essa oliveira representa quem? O próprio Deus, que antes do povo de Israel existir, é que escolheu Israel para ser seu povo terreno. E que com a rejeição deles, cortou deles os que não creram e enxertou todas as nações gentias que crescem, tornando agora o verdadeiro povo judeu, que é a igreja, o corpo de Cristo. Está bem? Pela sua incredulidade foram quebrados, tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme e que te não poupe a ti também. Então veja, os judeus descendentes de Abraão, que não creram no Senhor Jesus, foram cortados. A aliança que Deus fez com Abraão. Então veja, se Deus não poupou eles, vai poupar eu e você, se nós não servirmos ao Senhor? De modo nenhum. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus.
Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus. Se permaneceres na tua bondade, de outra maneira também tu serás cortado. Então se Deus foi justo com Israel, imagina com os gentios. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então hoje, há judeus que creem no Senhor. É pouquinho. Vai vir esses últimos 7 anos. E toda a terra será instigada a adorar o governador mundial que irá surgir para governar o mundo por 7 anos. Nos 3 primeiros anos e meio, ele não obrigará as nações a adorá-lo como Deus. Mas quando se cumprir 1335 dias, que é a primeira parte dos 3 anos e meio, que é a primeira parte dos 7 anos finais, os 3 anos e meio iniciais, a palavra mostra em Apocalipse que a besta que veio do mar, que é o anticristo que vai surgir lá da Europa, foi morto e ele foi curado da sua ferida mortal na cabeça. Então provavelmente esse líder mundial será morto e ele vai se levantar do caixão. E isso vai ser uma maravilha para o mundo. Ele ressuscitou. Na verdade não é ressurreição, é possessão. A carcaça é a mesma, mas quem vai estar dentro do corpo é outra pessoa. Quando ele se levantar do seu caixão, do seu velório, ele vai obrigar todas as pessoas a adorá-lo como Deus. Aí haverá um remanescente dos judeus que não vão adorá-lo e vão sofrer muita perseguição. Esses são os que guardam os mandamentos de Deus. No final da grande tribulação eles sobreviveram. Esses serão o remanescente escolhido de Deus, que será salvo por meio do vale que vai se abrir no Monte das Oliveiras, salvo pelo próprio Messias que veio, que é o Senhor Jesus na sua segunda vinda, como Filho de Deus. Um pé no mar e um pé no Monte das Oliveiras. O corpo de Cristo vencedor fará parte desse corpo, desse Cristo que virá, porque nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Aí encerrou-se esta era, a era da graça, a era da igreja. E vai se iniciar outra era, que é a era do reino milenar, dos 1000 anos de Apocalipse, que é o 7º dia para com Deus, os 1000 anos futuros. E eu e você estamos vivendo aqui esse momento ímpar. Não começou ainda os últimos 7 anos. O templo em Israel ainda não está pronto, não foi refeito. O sacrifício ainda não começou. E o Senhor está chamando você para ser salvo. Para você não ficar aqui nesse período de grande tribulação, que é o final dos últimos 7 anos. 1290 dias lá em Daniel 12 e 11. 1260 lá em Apocalipse. 42 meses, que é o mesmo 1260. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. E o Senhor está chamando eu e você para crer na palavra. Isso é fé, é você crer naquelas coisas que ainda não aconteceram. Para servi-lo como Senhor, como Deus, adorá-lo. E ele fez uma promessa. Que quem crer e vencer esse sistema maligno, mundano, satânico, religioso e tudo que tem nessa terra, não ficará para a grande tribulação. Senão aí é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, na hora do velório do governador mundial. Lá em Daniel fala que ele vai fazer uma aliança por 1 semana. Então, o anticristo ele fará uma aliança com todas as nações que vão apoiá-lo por 7 anos. Mas a Bíblia diz lá que na metade da semana, 3 anos e meio, ele vai quebrar a aliança. Porque se tu fostes enxertados no natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Entendeu? O judeu remanescente, que não vai seguir o governador mundial, que não vai seguir o anticristo, eles serão enxertados novamente na raiz que é Deus.
E depois do milênio, esse remanescente de judeus se tornarão a nação que vai dominar todas as nações em toda a terra. Esta é a aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, que vai se cumprir após a segunda vinda de Cristo. Onde é que eu vou estar então? Eu vou fazer parte desse povo aí, terreno? Se você foi arrebatado, porque aí já aconteceu a primeira ressurreição até o final da grande tribulação, os vencedores vão governar espiritualmente com Cristo sobre as nações. E os judeus não vão governar espiritualmente, governará fisicamente na terra, como hoje há os governantes aqui na terra. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos judeus haja entrado. Então haverá o que? A plenitude dos judeus, dos gentios. O que é a plenitude? É quando os gentios que creram, que é a igreja, abandonam todo tipo de sistema religioso, que é o fermento que foi colocado na massa, e voltam simplesmente a ser a massa sem fermento, deixando Cristo, que é o pastor, governar dentro das pessoas a sua vida. Com certeza essa é a plenitude dos gentios. É quando a igreja, que são os gentios que creram no Senhor, deixarem de seguir os sistemas religiosos e os líderes religiosos, e seguirem o Espírito Santo, que é Jesus Cristo ressuscitado, que é Deus encarnado dentro de si, como unção. É o encabeçamento de Cristo sobre o seu corpo, a igreja. Então, no meio dos gentios, que é a igreja hoje, haverá esse remanescente, como haverá com o povo judeu, que eu acabei de explicar. Hoje você faz parte do povo da igreja, ou você é o remanescente da igreja, que quer ser livrado do fermento? E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Olha aí. De Sião virá o libertador, de Jerusalém. Mas não creia que esse libertador é um homem físico, natural, que vai aparecer em Jerusalém dizendo que ele é o Messias. Não, esse não é. Esse é o falso. Quem é o verdadeiro? É o que virá no último dia do cumprimento dos 7 anos. Um pé no mar e outro pé no Monte das Oliveiras. É uma vinda sobrenatural como filho de Deus e não como filho do homem, lá na manjedoura. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as suas impiedades, porque só vai sobrar vivo dos judeus os que não adorarem o anticristo e guardarem os mandamentos da lei, procurarem guardá-lo e não adorarem o anticristo. Esse é o remanescente de Jacó. Todo o restante vão morrer. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então Deus vai tirar os pecados dos judeus novamente. Assim que, quanto ao evangelho, aí olha, que foi quando Cristo veio, são inimigos. Por quê? Porque eles não creem. Eles abominam dizer que esse Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz. Mas alguns creram dos judeus, mas é bem pouquinho. E o remanescente não creu também, mas eles guardam a lei. E não vão se curvar diante do governador mundial. E será o remanescente que será salvo no final da grande tribulação. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos, por causa de vós, por causa de nós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Quer dizer, Deus não vai quebrar a sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Ele vai restaurar a aliança, porque a aliança é eterna. Porque os dons e o chamamento de Deus são em arrependimento. Porque assim como vós também antigamente foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Então nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, alcançamos a misericórdia do perdão dos nossos pecados.
não de sangue de bodes e de bois, mas o sangue do próprio Deus, o sangue de Jesus Cristo. Assim também estes agora foram desobedientes, mas também alcançarem misericórdia pela misericórdia, a vós demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então a desobediência dos judeus se tornou em misericórdia para os próprios judeus e para todos os gentios da face da terra. Então esse povo hoje, verdadeiro judeu, é a igreja, é o corpo de Cristo. E agora aqui vem um hino de adoração a Deus, de que Ele é Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos? Porque quem o compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, amém, e por ele, amém, e para ele, glória a Deus, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então não existe nada nessa terra que não esteja debaixo das mãos poderosas do Criador. Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele simplesmente está permitindo que os homens brinquem, façam brinquedinhos com as coisas santas e celestiais. Mas na hora que Ele se manifestar, cada coisa irá para o seu devido lugar. E a mim e a você, creia no Senhor, ame o Senhor, receba Ele, não sirva a nenhuma religião, a nenhuma denominação, não siga nenhum líder espiritual homem, siga Cristo, o Espírito Santo dentro de você, Ele é a unção dentro de você. Vamos pedir para Ele nos ensinar. Olha como é simples, não precisa de sistema religioso e nenhum líder espiritual. Você mesmo vai diretamente falar com Ele. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença. Nós estamos diante da Tua palavra. Quantos mistérios, Senhor, há aqui. E mistérios que já não estão mais ocultos, mas estão se revelando para nós no final dos tempos, Senhor. Nós estamos aqui vivendo o início da Tua segunda vinda. E muitas coisas para nós são difíceis de compreender. Senhor, mas Tu és o Espírito excelente que agiu na vida do Teu servo Daniel. E nós humildemente Te pedimos que o Senhor nos dê uma porção do Teu Espírito excelente, para nós compreendermos a verdade da palavra, as revelações contidas na Tua palavra, para que nós não sejamos enganados, Senhor, no final desses tempos, com a religião, com o sistema político, mas que nós possamos Te seguir interiormente dentro de nós. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, venha nos encabeçar. Nós temos uma única cabeça, é Cristo, é o próprio Deus. Dá inteligência, Senhor, e sabedoria para nós entendermos a Tua palavra. Não sermos enganados, Senhor, pelas coisas que acontecerão nesses últimos dias. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos diante de Ti, na Tua presença, na Tua comunhão. Ensina-nos, Senhor, a Tua palavra. Abra o nosso apetite. Amém. Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus.